Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Que alegria ter você aqui conosco em mais um estudo bíblico nessa super segunda-feira, dia 17/8 de agosto. Glória a Deus por estarmos juntos aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um tema extremamente importante para o seu crescimento espiritual. Então fica ligadinho que hoje o tema vai ser bem forte e necessário. Mas antes da gente começar, para quem não me conhece, meu nome é André Azevedo, eu sou um pregador da palavra, um evangelista, e meu objetivo aqui é te aproximar da palavra de Deus, é te ensinar mais sobre as escrituras sagradas, é juntos nos debruçarmos na palavra do Senhor e nos tornarmos mais conhecedor daquilo que Ele tem para a gente. Amém? Junto comigo está a My Church, que é o nosso movimento evangelístico que tem como objetivo levar a palavra de Deus para mais vidas. Nosso único objetivo aqui é esse, é te conectar mais com a palavra do Senhor, é te tornar mais sábio no conhecimento do Senhor. Amém? Por isso eu quero te pedir para você se inscrever nos nossos canais, canal da My Church, no meu canal aqui embaixo também. Não deixar de dar os likes nos vídeos, porque ajuda muito a gente a entender que esse vídeo tem sido um conteúdo relevante para você e tem ajudado sua vida. E também não deixar de compartilhar com quem você conhece, no seu ciclo social, na sua rede social. Posta no Instagram, posta lá um print nos stories, manda para os seus grupos de WhatsApp, convida aquele amigo para assistir o vídeo, porque nosso objetivo aqui é que vidas se conectem com Deus e tenham, consequentemente, as suas vidas transformadas, porque a palavra de Deus transforma. A Bíblia é o único livro que, se você ler, o autor lê junto com você e que te promove transformação de vida, literalmente. É um livro que te ensina e que transforma a sua vida de dentro para fora, que te conecta com o autor, que te torna mais íntimo de quem escreveu. Então, se você quer desenvolver o hábito de ler a Bíblia, entender melhor a Bíblia, você está no lugar certo, no nosso estudo bíblico que acontece todas as segundas-feiras às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Então não deixa de se inscrever, que o YouTube vai notificando você sempre que a gente postar aula nova, sempre que a gente postar conteúdo novo. Entra no nosso grupo de devocional, lá também nós temos compartilhado a palavra, falado dos nossos movimentos que nós temos realizados, como o nosso encontro que acontece toda última sexta-feira do mês. A gente lá posta devocional também, correntes de oração. Então é um grupo que vai edificar, enaltecer a sua vida. Então não deixa de fazer parte, procura o link para entrar no grupo no primeiro comentário fixado, na descrição ou até mesmo aqui no chat ao vivo. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento para orar comigo, para a gente poder entrar no tema da aula de hoje. Então, se você pode, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, conectados, para poder aprender sobre a sua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor ministre sobre a minha vida para que eu possa levar a sua palavra, levar a sua verdade, levar o seu ensino a todas as vidas que aqui estão assistindo, Pai. Que nós possamos ser transformados de dentro para fora, de acordo com o que o Senhor tem para a gente. Por isso consagramos e entregamos essa aula, esse momento, nossas vidas, nossa casa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Bom, meu irmão e minha irmã, vamos ler o nosso trecho bíblico de hoje, para a gente poder basear o nosso estudo em cima desse trecho bíblico. Nós vamos conversar sobre uma palavra de Deus que está em Oséias, livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler na Nova Tradução Transformada. Eu sempre tenho o costume de ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que é esta aqui, ó. Tá? Acho que você está vendo aí. Mas hoje eu quero ler na nova versão transformada, tá? Que é uma versão que eu gosto bastante, também é bem popular. Então hoje a gente vai ler nessa versão Oséias 4:6. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Preste bastante atenção nas primeiras frases, do texto, que vai ser onde a gente vai basear a nossa aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Em outras versões vai dizer essa mesma frase, mas de uma forma diferente, que é: o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, tá? Então essa é a primeira parte que eu quero que vocês se atentem bastante. Então, recapitulando na NVT, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes,
porque se esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. É isso que diz a palavra de Deus. Glórias a Jesus, glórias ao Senhor, por podermos estar aqui analisando este texto bíblico que está em Oséias 4:6. E o tema da aula de hoje é forte, mas necessário. É um tema que talvez seja dolorido para algumas pessoas, mas necessário. Para tirar a gente da ignorância, para tirar a gente da passividade religiosa, da passividade espiritual. Então eu convido você a abrir seu coração nesse momento para a gente poder sair daqui transformados pela palavra do Senhor. Amém? Qual que é o tema da aula de hoje? Cuidado com o que você acredita. Por que esse tema? Se a gente ler a primeira parte do versículo que está escrito em Oséias 4:6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece, ou o meu povo padece por falta de conhecimento, em outras versões. O que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Ela está bem clara, ela está deixando bem claro aqui para a gente que a maioria das coisas que o que faz, na verdade, nos destruir na terra é a falta de conhecimento na lei do Senhor, é a falta de conhecimento no Senhor. Então, assim, por que o tema é cuidado com o que você acredita? Porque na maioria das vezes nós estamos acreditando em coisas que pessoas ou situações ou heranças hereditárias nos fizeram acreditar. E a gente não para se perguntar o porquê estamos acreditando naquela questão, naquela situação, naquele contexto. E por isso que hoje eu quero te convidar a sair dessa ignorância, dessa passividade de deixar só a vida te levar para te despertar. Para que você agora comece a repensar no como você está levando sua vida e no que você está depositando suas crenças. No que realmente você está colocando a sua intensidade, o seu conhecimento, a sua dedicação. Porque hoje o mundo, ele jaz no maligno. E o mundo quer naturalmente nos desviar de Deus. Naturalmente o mundo quer que a gente aceite culturas que Deus não deseja que a gente tenha, como a cultura do cancelamento. Quanto o mundo diz, né, para a gente cancelar algumas pessoas, a Bíblia diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, inclusive amar os nossos inimigos. E isso não quer dizer que eu estou falando para você conviver com pessoas que estão te prejudicando, mas sim continuar orando por essas pessoas, mas sim continuar ajudando da maneira que você pode essas pessoas. Não olhando a quem, mas fazendo a vontade do Senhor, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Entende? Então o mundo quer que você acredite em muita coisa e você acaba não se perguntando o porquê. Você acaba apenas aceitando aquela questão e levando sua vida. Mas hoje eu te convido para sair dessa passividade espiritual, dessa passividade na sua vida, né, religiosa, e se posicionar e começar a se perguntar o porquê das coisas. O porquê eu faço o que faço, porquê eu estou executando, realizando essas coisas. Ou porque não estou. Por que eu não vou à igreja? Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não oro? Né? Por que eu me acostumei desta forma que eu estou? Por que eu não sinto falta, né, de uma vida espiritual mais íntima? Já se fez essas perguntas? Você não pode aceitar na sua vida uma passividade espiritual, porque o mundo espiritual ele existe. É igual às leis da física. Se eu jogar alguma coisa aqui da mesa, vai cair. Você não está vendo a lei da física, mas você está vendo ela acontecer, e o mundo espiritual é da mesma maneira. E tudo que o inimigo quer, tudo que Satanás quer, é te deixar cego e fazer com que você acredite que esse mundo não existe, porque aí ele domina sobre sua vida. E eu estou te convidando para um despertar, porque a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. E onde está esse conhecimento? Está na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa perguntar o porquê das coisas estão assim na sua vida. O porquê você está aceitando que as coisas estão assim na sua vida. Entende? O mundo ele vai pregar uma coisa e quer que você acredite. Né? Você vê aí um mundo de fake news, um mundo da discórdia, do medo, do crime. Né? Se você ligar o jornal, você vai ver só coisa ruim, infelizmente. Porque o mundo jaz no maligno. Então você tem que ficar muito alicerçado na palavra do Senhor para poder viver nesse mundo e não ser destruído pela falta do seu conhecimento espiritual. A Bíblia te convida a ter essa intimidade com o Senhor e a aprender mais sobre Ele. Você precisa se posicionar e deixar de ser passivo espiritualmente.
Chegou a hora de você ler mais a Bíblia, chegou a hora de você orar mais, chegou a hora de você cultuar mais, de você jejuar mais, de você se sacrificar mais pelo Senhor para ter uma vida espiritual no lugar. Se perguntar o porquê das coisas, buscar essas respostas na Bíblia, né? Buscar as respostas do seu propósito, o que Deus tem para você, o que Ele quer para você, aonde Ele te quer, qual o seu chamado. Entende? Você precisa acordar, despertar, para que você não seja destruído pela falta de conhecimento e para que você não aceite entrar em portas que você não deveria entrar e para que você não aceite acreditar em coisas que te falaram simplesmente porque te falaram. Se pergunte o porquê. Porque nem tudo que te falam é correto. Pensa sobre. Nem tudo que falam é certo. Para e pensa sobre. Medita na palavra do Senhor. Vou te dar um exemplo. O mundo tem várias frases prontas que a gente acaba repetindo por osmose, né? Porque a gente convive no meio e a gente acaba repetindo naturalmente. Mas nem tudo que o mundo prega é uma verdade sobre a nossa vida, principalmente nós que somos cristãos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, é o que diz a Bíblia. Nem tudo nos convém. Vou te dar um exemplo. Nem todo caminho vai servir para a nossa vida. Nem toda porta é para a gente entrar. Nem toda situação é para a gente estar ali. Entende? Porque nem todo caminho serve para nós. Eu vou te dar um exemplo de uma frase até popular e que é muito comum no meio de vendas e empreendedorismo, que é o cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem razão. Ninguém tem sempre razão. Às vezes o cliente não tem razão, mas o mundo coloca que o cliente tem sempre razão. O mundo também coloca que, né, nós devemos devolver na mesma moeda, mas a Bíblia diz que nós não devemos devolver na mesma moeda, e sim pagar o mal com o bem, o mal com o amor. Olha aí. Tá vendo? Então são crenças que, se a gente permitir, o mundo vai instalando na gente, a gente nem vai percebendo, a gente nem vai se tocando. E daqui a pouco a gente está vivendo com o pé mais no mundo do que com o pé dentro da palavra do Senhor, do que com o pé nos céus. Entende? E você nem percebe. Então eu estou te chamando hoje para um despertar, porque o meu povo padece por falta de conhecimento, é o que diz a palavra do Senhor. E eu quero que você tenha mais intimidade com a palavra do Senhor. Vocês sabiam que a Bíblia é o livro, entra ano e sai ano, mais comprado do mundo? Entra ano e sai ano, a Bíblia é o livro mais comprado do mundo. Porém, entretanto, todavia, não é o livro mais lido do mundo. Infelizmente, a Bíblia é usado como um amuleto em muitos lugares, fica aberto ali nos Salmos, né, 91, muitas das vezes 121, né, e não é colocada em prática, não é lida, não é digerida, não é absorvida, não se toma nota dos conhecimentos celestiais que Deus colocou ali pra gente. Então muita gente tem a Bíblia em casa, mas não lê. Entende? Muita gente tem a palavra do Senhor, mas não lê. Eu te garanto que se a Bíblia fosse o livro mais vendido do mundo e mais lido do mundo, seria transformado. Porque a palavra de Deus transforma. Pegam a Bíblia, joga na cadeia. Os presos que ali lerem vão ter suas vidas transformadas. Tem uma pesquisa, eu não vou dizer a fonte porque eu não me lembro, mas eu já escutei sobre isso em algum lugar, que a Bíblia é o livro que mais promove transformação dentro dos presídios. Então joga lá, qualquer livro que você pegar, livros de história, ficção, de autoajuda, joga na prisão. Né? Vai entreter o preso, pode até gerar uma transformação interna, fazer ele refletir, mas a Bíblia transforma de dentro para fora. A Bíblia transforma de dentro para fora, porque é o autor, né, lendo junto com o leitor. Olha que rico. Então, hoje eu quero te convidar para sair dessa passividade, de viver como se Deus não existisse. Porque muita gente diz, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Mas vive como se Ele não existisse, não fazendo a vontade dEle, não vivendo os princípios dEle, não buscando saber mais dEle, não buscando ter uma intimidade com o Senhor. Isso não está correto. A gente precisa colocar a nossa vida espiritual como uma responsabilidade que nós devemos tomar. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso aprender mais do Senhor, eu preciso responder questões que eu estou com dúvida na Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor. Experimenta. Tem alguma questão que está te pegando? Coloca na Bíblia. Pede para o Senhor um direcionamento. Pesquisa hoje, tem vários aplicativos que você consegue colocar algumas palavras e ele vai filtrar ali na Bíblia aquelas palavras, e ali você já vai ver um trecho, um contexto que explica aquilo que você quer entender melhor. Mas você precisa, né, se posicionar, porque a própria Bíblia diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor.
Conhecer Deus na sua essência vai te fazer ter uma transformação na sua vida, principalmente diante de tribulações e dificuldades. Porque quando você não conhece Deus, você encara as tribulações e dificuldades de uma maneira totalmente diferente de quando você o conhece realmente. Você muda a forma de lutar, você muda a forma de agir frente ao problema. Então, antigamente o problema vinha, você se preocupava, ficava ansioso, talvez depressivo, chateado, angustiado e etc. Agora, quando você passa a conhecer o Senhor, o seu poder e tudo que Ele tem para você, as promessas de vida que Deus tem para você, você encara as dificuldades da vida como parte do processo, como obstáculos a serem vencidos, com a fé de que Deus vai entregar aquilo que te prometeu, porque Ele não mente, Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Então você consegue viver na terra de uma maneira mais leve, você consegue caminhar os dias que são maus de uma forma mais tranquila, sabendo que a promessa do Senhor sobre a sua vida é real. Então eu te convido hoje a sair dessa passividade espiritual e se posicionar. Buscar uma igreja, ouvir pregações, ouvir louvores, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Isso vai transformar o seu conhecimento espiritual. Você vai conseguir fazer muitas perguntas do porquê. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Eu devo fazer isso? Eu não devo fazer aquilo? É isso que Deus espera de mim? É isso que Ele quer que eu faça? O que a Bíblia diz sobre isso? Inclusive, eu já preguei em uma congregação, em uma igreja, que a gente falava, sobre identidade. E eu preguei sobre o que a Bíblia diz que eu sou. E eu quero que você responda essa pergunta lendo a Bíblia. O que a Bíblia diz que eu sou? Vai buscar na Bíblia essa resposta. Porque lá tem todo o conhecimento que vai te impedir de ser destruído pelo mundo, pelo maligno, pelas armas do maligno, por tudo que o inimigo faz para poder te desviar. Amém? Uma aula necessária para todo cristão que está passando por um discipulado de aproximação e conhecimento do Senhor. Coloque como compromisso ler a Bíblia. Comece, apenas comece. André, muito difícil. Olha aqui as aulas do canal. Lê junto, acompanha uma aula com um trecho, uma aula com um trecho. Você vai conseguir pegar melhor os contextos. Usa a tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai te dar mais facilidade na compreensão do texto, né? Poxa, será que isso aqui está correto? Será que eu devo acreditar nisso aqui? Busca na Bíblia. Será que esse tipo de veneração, será que esse tipo de coisa está correto? Busca na Bíblia. A Bíblia vai ter as respostas para suas dúvidas. A Bíblia vai ter as respostas para suas dúvidas. E você precisa ter uma fé madura, uma fé inteligente. E para você ter isso, você precisa se aproximar da Bíblia, que lá tem todas as respostas que você precisa e necessita. Amém? Meu irmão e minha irmã, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha gerado um incômodo, um desconforto, porque o Evangelho é cruz, nós temos que carregar a nossa cruz, né? Se você entrou nessa aula e não sentiu um desconforto que precisa fazer mais, se preocupe, porque nós precisamos fazer mais como cristãos todos os dias. Então, essa aula é realmente para gerar um desconforto, para gerar mudança. Amém? E a mudança que transforma as nossas vidas. Então se aproxime do Senhor, tenha mais intimidade com Ele e pode ter certeza que sua vida será transformada de uma maneira espetacular e extraordinária. Não é o André falando, é o Senhor quem te garante. Amém? Até a nossa próxima aula, que Deus te abençoe, foi um grande prazer.